Bem, continuando então, depois de probleminhas técnicos, né? As 3 etapas, né, que nós citamos, né, de fazer a validação cadastral, identificar as pessoas e aplicar o questionário, né? Ela segue a mesma lógica dos outros projetos de qualificação. Cada vez que a gente começa com uma das etapas, né, a gente lança um contato indicando o início e a gente termina indicando se a etapa foi bem sucedida ou não. É claro que os contatos são específicos para cada projeto, né? Então, no nosso caso aqui, deixa eu voltar a abrir o verso aqui que eu perdi a conexão também. Um problema de conexão aí, nos dois instantes. A gente tem, então, na verdade, deixa eu compartilhar aqui o documento enquanto eu não consigo. Eu não estou com nada compartilhado, né? Não. Então tá aqui, ó. A gente tem aqui, na primeira etapa 1 iniciada, sempre o código do projeto na frente, e termina com confirmada ou inativa, simplesmente para verificar se a empresa de fato está funcionando ou não, ok? Quando a gente fez o trabalho aí de seleção dos candidatos, né, na verdade, tinha lá na lista algumas empresas na nossa base de dados que, só de olhar para o nome, né, a gente já sabe que não existem mais, a gente já excluiu, ok? Então, espera-se que o número de empresas inativas ali, elas sejam em número menor do que no caso de outros projetos, mas pode acontecer, né? Que a gente não tem o conhecimento aí de todas, né? Sem olhar uma a uma. Ok? Sim. Muito bem. Na segunda etapa, então, nós vamos trabalhar na identificação, né, no caso aqui das pessoas, né, que são de interesse no processo que depois a Nextmove vai executar para tentar fazer vendas, né, tá certo? Então, o que ela vai fazer? Ela vai falar com o diretor de TI, com o gerente de desenvolvimento, com um analista que é responsável pela equipe, líder de projeto, né? Essas pessoas que são, digamos, envolvidas no processo de gestão do desenvolvimento dentro da empresa, ok? Então, o que acontece? Nós podemos, na verdade, esse trabalho nessa segunda etapa, ele consiste em descobrir quem são essas pessoas, né? E aí a gente tem 2 caminhos, né? Nós podemos fazer isso ligando nas empresas, tá certo? E perguntando, né? O que em muitos casos, né, nas empresas, a gente já tem dentro da nossa base de dados nomes de pessoas, em outros casos não tem, tá certo? Uhum. Em outros casos tem o nome dos sócios, que nesse caso não vai servir para muita coisa, né? A não ser para abrir a porta com a telefonista, né? Dizer que está ligando por indicação da pessoa e quer falar na área de TI, sei lá, alguma coisa assim. E então essa é uma opção, tá certo? Né? Uma coisa que é importante, né? Se vocês forem procurar no Versa, essas grandes empresas, dentro do próprio Versa, às vezes tem mais que uma, né? Então, vocês podem, às vezes, pegar nomes de pessoas de uma empresa e trazer para outra, né? Porque a gente foi importando dados aí de fontes diferentes, né? Mas na hora de lançar os contatos, nós tomamos cuidado, selecionando pelo CNPJ, para cada CNPJ, selecionar só uma delas, ok? Então, não tem
empresa repetida nos candidatos. Isso é certeza. Ok? E a outra opção é a gente ir buscar no LinkedIn, tá certo? Procura pelo nome da empresa no LinkedIn, coloca junto TI, desenvolvimento, software, sistemas, vê o nome das pessoas que aparecem e pronto, tá certo? Mas tem que ser pessoas que estão na empresa atualmente, né? Não adianta pegar nome de pessoas que trabalharam lá, quer dizer, que não é o cargo atual dentro da empresa que interessa, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer, na verdade, se a gente conseguir falar com as pessoas, ou conseguir, e a pessoa dizer, não importa com quem está falando, mas está falando uma pessoa que trabalha na empresa, ela diz, não, o nome do diretor de TI é fulano de tal, ok, então é confirmação direta. Né? Se pegar a informação do LinkedIn, então nós vamos lançar como confirmação do LinkedIn. Né? E então deixa eu mostrar aqui para vocês no Versa, né? Como é que essas coisas estão preparadas. Vou mudar aqui de janela. Ó, então está aqui o meu Versa, olha. Esse aqui eu filtrei aqui nos tipos de contatos, né? Esses são todos os tipos de contatos que a gente já tem criado para esse projeto. Né? Candidato que eu já mostrei e os contatos aqui das 3 etapas, ok? No caso da primeira etapa, né, a gente tem então o início e a confirmação ou o inativo, né, que é basicamente igual dos outros projetos. No caso aqui da confirmação das pessoas, né, é que nós temos que ter esse cuidado, tá certo? Então, olha só, a primeira observação, né, essa empresa aqui, Alvalux Comércio e Serviços, né, é uma das empresas que faz parte do projeto, né, ela está marcada aqui, tá certo? Mas se vocês procurarem pela razão social, ó, Alvalux em nossa base de dados tem várias, ok? E principalmente se a gente tiver, como está aqui, olha, tá vendo? Uma dessas variantes da empresa que está marcada como ativa, é porque em algum momento no passado nós já falamos nessa empresa, ok? Então o que acontece aqui, você pode ver nessa Alvalux aqui, a gente tem o nome de 3 pessoas, ó. Certo? Tem aqui o gerente de infraestrutura e o gerente de sistemas. Só que são informações de muitos anos atrás, certo? Pode ser que essas pessoas estejam lá ainda, pode ser que tenha mudado de empresa, pode ser que tenha aposentado, né? A gente não sabe. Mas pode servir de ponta aí para a conversa, né, com as empresas, ok? Então, é isso que eu estava falando antes, né, que pode ter homônimos na base de dados, tá certo? Mas em muitos casos aí são informações que não são atuais, digamos, ok? Vocês podem ver aqui, tem mais gente, né, mas a maioria está marcada, não tem o nome, né, na verdade são só endereços da empresa, né, que foram puxados em algum lugar, certo? Aqui tem o sócio, ó, aqui tem o nome de um analista, tá vendo? Esse é um pouco mais recente, né? Tem, então, esse é o objetivo da pescaria, tá certo? E aí o que acontece, então, conforme for identificando as pessoas, né, da mesma forma como nós fazemos nos outros projetos, para cada pessoa que for identificada, a gente lança o nome da pessoa e lança o contato, dizendo como é que fez a confirmação, tá certo? Porque esses 2 tipos de contatos vão servir na hora da entrega para a gente saber quais nomes de pessoas nós temos que entregar no final do mês para a Nextmove. Deu para entender? Sim. Muito bem. A outra questão que é novidade e que eles pediram é o seguinte: eles também usam o LinkedIn como parte do processo de abordagem das empresas, como processo de vendas deles, né? E então, em função disso, eles pediram o seguinte: quando a gente identificar pessoas pelo LinkedIn, para a gente guardar o link do perfil.
ok? Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Eu vou pegar o link que está no documento. E vou tentar fazer exemplo real, né? Eu vou colocar aqui, vou mudar de janela de novo.